Marcos capítulo 6. Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhes foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Ali Jesus estava ali na sua terra, operando milagres e maravilhas. Só que aí, aquele povo da terra dele começaram a interrogar, começaram a criticar. Mas quem é este que está fazendo tais milagres, tais maravilhas? Não é ele filho de Maria, filho de José, um simples carpinteiro? Como é que ele pode fazer tais coisas? E essas coisas eles deixaram dominar o coração deles e ali se tornou uma incredulidade. E ali Jesus fala, né, que na sua terra, que não há profeta sem honra na sua terra, na sua casa, entre seus parentes. Então, assim, por que ele estava falando isso? Porque aquele povo conhecia a vida de Jesus, sabia aonde Jesus nasceu, viu onde Jesus nasceu, onde ele cresceu, a família que ele pertencia, sabia que ele era pobre. Então, assim, eles ficavam se debatendo. Eles não olhou pro grande homem, pro grande filho de Deus que Jesus era. Eles só olharam para coisas terrenas, de onde Jesus veio, de onde Jesus nasceu. E ali Jesus se retira, né? E Jesus se retira admirado da incredulidade daquele povo, né? Eu fico imaginando assim, Jesus olhando assim, como é que pode um povo tão incrédulo, né? Porque creio eu que Jesus fez paralítico ali andar e eles vendo, fez cego enxergar e eles vendo, e mesmo assim eles começaram a ser incrédulos, né? Ficaram incrédulos só por causa de coisas assim tão pequenas. E ali Jesus se retirou. Ali Jesus não fez muitos milagres, muitas maravilhas a partir do momento que aquele povo começou a duvidar, que começou a ficar incrédulo, que começou a criticar, a ficar interrogando e até atrapalhando a obra de Deus. Só que Jesus se retira dali foi mais por causa da incredulidade, porque eu crendo ou não, Jesus pode fazer grandes coisas na minha vida ou na vida de qualquer outra pessoa. Mas ele preferiu se retirar, porque aquele povo, além de ficar incrédulo, começou a ficar criticando. E ali Jesus não perdeu o tempo dele tentando se defender, tentando explicar quem deu o poder para ele, de onde ele veio, que ele realmente era o filho de Deus. Ele não falou nada. Ele simplesmente se retirou. Ele não debateu, ele não se defendeu. Ele nem sequer falou nada com aquele povo. Ele só falou isso. Não há profeta, Senhor, a não ser na sua terra, na sua pátria, né? Ele só falou isso e se retirou. E que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus, parar de ficar debatendo assuntos que não é do agrado do Senhor, que não vai levar a nada, só vai fazer com que a gente perca tempo. Em vez de a gente estar fazendo algo bom para Deus, para o reino de Deus, a gente só vai perder tempo com coisas fúteis, com coisas que não vale a pena. Que a gente possa focar somente no Filho de Deus, somente na obra de Deus, no reino de Deus. E é isso que mais importa. A gente não precisa perder tempo se defendendo, explicando por que a gente fez isso, por que a gente tá fazendo isso. Simplesmente a gente deve fazer, se retirar e continuar a fazer a obra de Deus, porque Jesus só se retirou daquele meio, daquele povo ali incrédulo. Ele não parou de fazer a obra de Deus, pelo contrário, ele foi para outro local e ali continuou ensinando, continuou pregando, continuou curando, continuou fazendo milagres
milagres e maravilhas e muito mais do que ele fez lá na terra dele, né? E que nós possamos aprender com Jesus, porque ele cita muitas coisas aqui que a gente precisa aprender com ele. É através da palavra dele, é através na busca com ele que a gente vai aprender a resolver as coisas como ele resolveu, sem precisar se explicar, se defender, sem precisar debater, simplesmente continuar andando, prosseguindo, fazendo a obra de Deus, porque a gente tem que focar no reino de Deus, porque o reino de Deus precisa crescer, e ele conta comigo e conta com você. E aqui termino minhas palavras. Amém.